Oi, gente, tudo bem com vocês ou não? Então, como é bom estar aqui com vocês neste dia, neste momento, para levar esta palavra, para levar essa mensagem do reino, essa mensagem que ela é plantada no coração de cada pessoa e que ela cresça. Toda semente que é plantada e regada, ela tem a capacidade de crescer, de se tornar grande e dar muitos frutos. Então, que essa semente, a semente da palavra do reino, que ela cresça no seu coração e que ela venha a dar muitos frutos na graça de Deus. Nós estamos fazendo a leitura por esses dias, a leitura do livro de Gálatas. E quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Paulo estava furioso, porque ele tinha feito um trabalho, ele tinha feito uma obra, ele tinha passado fazendo a primeira missão, a missão de evangelização junto aos Gálatas, e outras pessoas depois estavam passando e divulgando um evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho de Cristo, o evangelho da libertação. Então, aquele povo, muitos deles estavam sendo aprisionados novamente pela sua mente, pelo seu coração, por ensinos que não tinha nada a ver com o ensino de Jesus, com o ensino verdadeiro. E por isso, a carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta onde ele se mostra furioso, onde ele mesmo diz que escreveu de próprio punho, ali, porque ele estava muito bravo, muito zangado com aquele pessoal da Galácia, aquele pessoal que estava aceitando um ensino diferente daquele ensino que ele havia passado por lá na sua primeira missão de evangelização e colocado no coração daquelas pessoas. Mas nós vamos continuar a leitura hoje no capítulo 2 e você vai perceber que Paulo enfrenta essas dificuldades, mas ele enfrenta de cabeça erguida, porque o ensino que Paulo recebeu em seu coração não foi ensino de homens, foi ensino que veio do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu o coração de Paulo para evangelizar uma grande nação, e ele começa a evangelizar. Então vamos à leitura. E antes de continuar, eu quero dizer para você que você é muito amado, que você é muito amada. E para mim é um prazer estar aqui junto com você neste vídeo. Vamos fazer a leitura de Gálatas, capítulo 2. Então, 14 anos mais tarde, subi. Paulo está escrevendo aqui: subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito. E subi por causa de uma revelação. Olha só, Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo e ele subiu a Jerusalém. Em reunião particular com os notáveis, apresentei-lhes o evangelho que anuncio entre as nações, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Então ninguém foi obrigado mais a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos, esses intrusos que se infiltraram. Então Paulo chama aqui de intrusos aqueles que se infiltraram para divulgar um evangelho diferente daquele evangelho que ele estava divulgando, o verdadeiro evangelho. Então olha só, isso por causa dos falsos irmãos, esses intrusos que se infiltraram para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles por obediência,
nem sequer por um instante, para que se permanecesse entre vocês a verdade, a verdade do Evangelho. Uau! Uau! Então, Paulo está dizendo aqui, nós não nos submetemos a esse tipo de ensino, o ensino da escravidão. Nós nos submetemos à liberdade que Jesus nos deu. A liberdade que Jesus nos deu. E por isso, nós divulgamos a verdade do Evangelho. Paulo falando isso em Jerusalém. Quanto aos que eram considerados notáveis, o que na realidade eram, não me interessava o que eles eram, pois Deus não faz distinção de pessoas. Então, Paulo está esclarecendo aqui que Deus não faz distinção de pessoas. Não importa o quanto de conhecimento intelectual você tem. O que importa é o que você pratica diante de Deus. As suas práticas é que interessam a Deus. Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. O fato é que os notáveis não me disseram nada a mais. Muito pelo contrário, viram que o evangelho do não circuncidado tinha sido confiado a mim, tal como tinha sido confiado a Pedro o evangelho dos circuncidados. Então aqui nós vemos claramente os que não eram circuncidados e o evangelho para divulgar a esses que não eram circuncidados foi entregue a Paulo. Assim como o evangelho para divulgar entre os circuncidados, que eram os judeus, foi entregue a Pedro. Pois aquele que agiu em Pedro, que foi Jesus também, para o apostolado entre os circuncidados, em mim também agiu em favor das nações, em favor de quem não era judeus. E, reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Cefas e João, os notáveis considerados como colunas, estenderam a mão para mim e para Barnabé em sinal de comunhão. Assim nós nos dirigimos às nações e eles aos circuncidados. Apenas recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que, aliás, eu mesmo propusera fazer com todo o cuidado. Então aqui estamos vendo o desenrolar, de um momento histórico sobre a divulgação do Evangelho, porque Pedro foi incumbido de divulgar o Evangelho entre os judeus, os circuncidados. E Paulo foi incumbido por Cristo de divulgar o Evangelho entre os não circuncidados, ou seja, as nações que nós somos das nações, nós não somos povo judeus. Então, quem não é do povo judeu era considerado das nações. Hoje, todos nós somos considerados filhos amados de Deus por causa da obra de Jesus. Só que é importante ter o entendimento completo da palavra. E o livro de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, esclarece muito essa questão, essa falta de entendimento entre circuncidados e não circuncidados. Aqui nós passamos a ter clareza nessa leitura que nós recebemos a filiação, ou seja, nós somos filhos amados de Deus. O perigo do fingimento. Olha só, entretanto, quando Cefas, então terminou aquela reunião, ficou acordado que Paulo divulgaria o seu evangelho, de fato o evangelho incumbido a ele por Cristo Jesus aos não circuncidados. Mas vem a sequência. Entretanto, quando Cefas chegou a Antioquia, eu
o enfrentei abertamente, porque ele merecia repreensão. De fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, porém depois que chegaram aqueles de Tiago, ele evitava os gentios e se afastava com medo dos circuncidados. Então, o que está acontecendo aqui? O Cefas, né, Paulo está colocando aqui que Cefas, que era um judeu, Cefas, ele se alimentava ali e convivia normalmente com os gentios, ou seja, com o povo que não era judeus. Mas quando o povo judeu chegava ali na presença, ele se afastava dos gentios, dos não-judeus. E ele ficava nessa hipocrisia, nesse fingimento. E quando Paulo percebeu isso, ele chamou veementemente a atenção de Cefas sobre essa questão. E outros judeus caíram no mesmo fingimento de Cefas, a tal ponto que até mesmo Barnabé, que se deixou levar pelo fingimento deles. Quando, porém, vi que não agiu corretamente quanto à verdade do Evangelho, então eu disse a Cefas diante de todos: se você é judeu e vive como os gentios e não como os judeus, como pode obrigar os gentios a viver como os judeus? Como pode? Então aqui Paulo enfrenta Cefas publicamente. Nós somos judeus de nascimento, Paulo falou, e não gentios pecadores. No entanto, sabemos que o homem não é justificado. Olha só, essa parte aqui você deve ter muita atenção. É aqui que está o segredo. O homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, os nossos pecados foram justificados diante de Deus, não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Nós cremos em Cristo e não pelas obras da lei. Uau! Uau! Isso aqui é fundamental. A lei não justificou os nossos pecados, porque nós não éramos capazes de cumprir a lei. E aquele que foi capaz de cumprir cada vírgula, cada palavra da lei foi Jesus Cristo, e ele justificou nossos pecados diante de Deus. Por isso nós somos justos, nós somos justos diante de Deus, porque Jesus nos justificou diante de nosso Pai amado. Uau! Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E buscando ser justificado em Cristo, se descobrimos que também nós somos pecadores, não seria então Cristo um ministro do pecado? Então Paulo questiona aqui fundamentalmente, uma questão fundamental que ele traz para a discussão. Então, de jeito nenhum. De fato, se eu volto a construir as coisas que havia destruído, aí sim eu me mostro um transgressor. Com efeito, pela lei, eu morri para a lei. Então Paulo diz, eu morri para a lei. Eu não existo, eu não tenho que obedecer aquilo que está na lei. Não, porque Cristo cumpriu a lei e ele justificou. Cristo justificou-nos diante de Deus. Então, com efeito, pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Uau! Então eu estou justificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo. E já não sou eu que vivo,
É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que eu vivo pela fé. É pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não torno inútil a graça de Deus. Eu não torno inútil a graça de Deus, disse Paulo. Porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu inutilmente. Então, se eu busco fazer a justiça através da lei, a morte de Jesus foi inútil. Eu fui justificado diante de Deus, não pela lei, mas pela obra de Jesus, a obra completa de Jesus Cristo. E por isso, filho, eu sou amado, você é amado. Nós somos muito amados diante de Deus. Deus nos ama antes da fundação do mundo. Então que você faça um excepcional dia. Este é um dia memorável, é um dia do Senhor. Faça a releitura do capítulo 2, o capítulo 2 do livro de Gálatas. E medite nessas palavras. Não é a lei que nos justifica diante de Deus. Não foi a lei que justificou. Foi a obra completa de Jesus. E a fé nessa obra completa de Jesus é que nos justifica diante de nosso Pai amado. Diante de Deus. Nós somos justos diante de Deus pela obra de Jesus. Nós somos justos em Jesus Cristo. E para a lei nós já morremos. E nós vivemos em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós vivemos. Oh glória a Deus. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. O Senhor é bom o tempo todo. Que você faça um excepcional dia e você escreva na tábua do seu coração que você é amado, que você é amada. Um excelente e abençoado dia para você. Em nome de Jesus. Amém.